Então, na aula de hoje, nós vamos continuar estudando o alfabeto grego, dando atenção a alguns detalhes e discernindo as vogais que existem no alfabeto. E aquelas letras que são semelhantes à língua portuguesa, o que vai deixar o estudante ou a estudante mais confortável para estudar a língua grega. Acompanhe comigo na tela. Muito bem, nós temos na língua grega consoantes, letras e vogais que são semelhantes, veja, são semelhantes aos seus equivalentes em português. Isso é muito bom porque isso vai deixar o caro aluno, a cara aluna, muito à vontade, porque quando você, por exemplo, ler essa letra alfa, ela imediatamente vai remeter você ao nosso A minúsculo, que tem som de A, o alfa tem som de A e tem uma grafia semelhante ao A minúsculo. O beta, a mesma coisa, tem som de B e nos lembra o B minúsculo em português. Nos lembra, né? Nós olhamos para o beta, a gente suscita uma lembrança do nosso B em português. O mesmo ocorre com o delta, que tem som de D, né? Ele lembra o D minúsculo. O epsilon, que tem som de E, também lembra o nosso E. O mesmo ocorre com o iota, que tem som de I, e lembra o nosso I. Veja a próxima, kappa. O kappa, ele parece um K minúsculo, né? E tem som de K. O mesmo ocorre com a letra ômicron. Ômicron, que é o som de O, ele é exatamente o nosso O minúsculo. O mesmo sigma, ocorre com o sigma, que tem som de S. O tau, que tem som de T, e lembra o nosso T minúsculo. E também a letra Y, que lembra o nosso U na grafia. São semelhantes aos equivalentes em português. Agora, detalhe, existem 5 letras que na transliteração elas são transliteradas por 2 letras. Note bem que apenas 5 letras são transliteradas por 2 letras, por causa da fonética, por causa do som da palavra. Então a primeira delas é o teta. O teta é transliterado como TH. A letra teta é transliterado por TH. O xi é transliterado como KS. É o som do xi, xi. É o som do KS. A letra fi, ela é transliterada pela letra PH ou pela letra F, porque tem som de F. Então, o aluno e a aluna verão tanto por PH como por F. A letra Ki é transliterada como CH, por causa da sua fonética, o Ki. E também o Psi, né? Onde tem, que é o início, a letra que inicia a palavra psicologia, Psi também é transliterada como PS. Então veja bem que essas 5 letras, e apenas essas 5 letras, elas são transliteradas por 2 letras. Veja como o grego é um alfabeto que tem os seus detalhes, né? Precisamos conhecê-lo nos seus pormenores. Veja só, existem 2 formas de sigma em grego. Então é importante você saber disso, porque você vai perceber que existe o sigma que ocorre no fim da palavra, e existe uma outra forma de sigma que ocorre no início ou no meio, ou seja, em outros lugares da palavra. Então nós temos uma palavra que é bastante conhecida e é uma palavra cuja escrita na língua portuguesa é a transliteração da palavra grega, né, original. Então, quando nós lemos no Novo Testamento a palavra apóstolo, 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 o que é o apóstolo? O apóstolo é o enviado, é alguém que foi enviado. Alguém que foi enviado, não é? Esse é o apóstolo. E em grego, apóstolo, note bem a semelhança, não é? Das palavras, olha. Apóstolo. Tem uma semelhança, porque foi uma transliteração, não foi uma tradução. Se tivesse sido uma tradução na língua grega, da língua grega para o português,
e até eu quero realmente comentar esse ponto nesse momento. Eu gostaria que você prestasse atenção no seguinte: você vai ler o texto bíblico e você vai perceber o seguinte, que muitas vezes, no texto bíblico, ao invés de você ter a tradução, você vai ter a transliteração. Ao invés do tradutor traduzir, ele translitera. É o caso da palavra apóstolo, por exemplo. A palavra apóstolo, no português, ela vem do grego apóstolos. Então foi feita uma transliteração, porque se fosse feita uma tradução, na verdade, estaria escrito enviado, não é? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, teria sido traduzido como Paulo, vírgula, enviado, né, de Jesus Cristo, ao invés da designação apóstolo, que ao invés de tradução, foi feita uma transliteração, né? Isso vai diferir de versão para outra. Muitas versões já, ao invés de transliterar, optam pela tradução. Continue comigo no quadro. Então, você vai perceber que o sigma, esse é o nosso ponto, ele tem uma forma final, veja, uma forma final, e ele tem uma forma quando aparece no meio. Então, quando o sigma aparece no meio da palavra, ele vai ter essa forma. E quando ele aparece no final, ele vai ter essa forma. Apóstolos. Diga comigo. Apóstolos. Apóstolos. Fixe bem a pronúncia dessa palavra e fale sem medo, gente, sem medo de ser feliz. Porque se você não realmente colocar para fora, se você realmente não ousar falar, né, você não vai chegar a lugar nenhum. Então fala bem forte mesmo. E não se preocupe se tiver gente passando pelo corredor, papai, mamãe, você vai dizer, eu estou estudando grego instrumental na EAD da Uninter. Então eles vão entender você e você vai prosseguir no seu estudo feliz, né? Então veja bem, nós temos algumas observações para fazer. Então veja bem, e nunca é demais ponderar, nunca é demais ressaltar que você vai aprender melhor o alfabeto se pronunciar as letras em voz alta, na medida que você vai escrevendo repetidas vezes. Nunca é demais falar a respeito disso. Existe um dito popular que diz o seguinte: a repetição é a mãe do aprendizado. E nós sabemos disso, não é? Quando a gente estuda repetindo para nós mesmos, repetindo para alguém, né? Você pode chegar para sua mãe, para sua esposa, para o seu marido, para o seu filho, está lá cozinhando, né? Você vai lá, olha, alfa, beta, gama, delta, e você vai falando, alguém vai dizer para você, o que é isso? Assim, eu estou repetindo o que eu quero aprender. Então você começa a internalizar. E na medida que você vai repetindo, aquilo vai ganhando força, vai sedimentando, vai consolidando dentro de você. Então, você deve realmente prestar atenção nesse detalhe, saber que quanto mais você falar, quanto mais você pronunciar, você vai realmente ter sucesso na sua jornada no estudo do grego instrumental. Então, repita o que você tem visto, reveja o alfabeto, reveja as lições, vai estudando no material que você vai progredindo a passos largos. E o nosso estudo de hoje tem muito conteúdo para ser dito, muito conteúdo da gramática, a gente vai estudar os ditongos, nós vamos estudar as vogais, isso é muito importante para que a gente possa crescer no conhecimento do grego bíblico.